Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Um vídeo feito pelo youtuber Felca viralizou nas redes sociais. Em 1 hora, o influenciador mostrou como é feita a adultização e exposição de crianças e adolescentes nas redes. Falou sobre os riscos para a infância e os interesses que estão por trás dessa exploração. Com essa repercussão, o presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu criar uma comissão para debater o tema no Congresso Nacional. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga e neuropsicóloga infantil, Alessandra Araújo. Alessandra, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Boa tarde. Um tema tão importante, né, para a gente falar. Eu queria começar perguntando o que significa esse termo adultização. É quando a criança ela não pode exercer as funções e o neurodesenvolvimento dela ali da faixa etária dela, né? Então é quando a gente começa a trazer comportamentos de pessoas adultas mesmo para uma criança que ela ainda não tem essa formação ainda para isso. Certo. E quando a gente fala de erotização nas redes sociais, de uma certa forma também a gente está se referindo a isso, né? Porque quando você fala adultização, pode ser qualquer tipo de comportamento. Por exemplo, uma criança trabalhar. Uma criança não é para trabalhar, né? Ela trabalhar e tal. E aí, quando a gente fala de erotização, o buraco é mais embaixo, né? Sim. A adultização e a erotização são coisas diferentes. Certo. Tá? A adultização é quando a gente coloca uma criança para poder falar de uma forma muito madura, né? Existem pessoas que conversam com ela como se elas fossem já adultas, trazem os problemas de adulto para uma criança. Sim. Fala sobre finança, fala sobre problemas da família, isso é uma adultização. Perfeito. Na questão da erotização é quando a gente começa a colocar danças, por exemplo, uma maquiagem também. Certos tipos de roupas também. Isso, roupas que fazem com que ela possa mostrar um pouco mais do seu corpo, né? E querendo ou não, despertar um desejo em pessoas. E quais os riscos dessa adultização e erotização, sobretudo nas redes sociais, para as crianças? A criança, ela tem, né, dentro da sua faixa etária, que se desenvolver. Então, o brincar é importante. A questão do faz de conta, aquela questão que a gente via falar muito, né, principalmente na nossa época, né, o nosso amigo invisível. Sim. Que a criança ela podia conversar, ela podia interagir. O lúdico, né? Isso, o lúdico, a brincadeira. Então, quando a criança ela tem essa faixa etária queimada, eu gosto sempre de usar essa palavra, né, queimar essa etapa, ela começa a se desenvolver neurologicamente de uma forma indevida. Então, os neurotransmissores não fazem as mesmas sinapses que elas precisam fazer. Então, o amadurecimento, que tem que ser um amadurecimento gradual, também não acontece. E aí, quando ela chega lá na fase da vida adulta, que é quando ela tem que resolver os problemas, ela não sabe manejar. E aí vem um quadro de ansiedade, vem um quadro de depressão, né? Porque ela não conseguiu, ela não desenvolveu isso na faixa que ela precisava. Correto. E diante desse debate, por meio desse vídeo, né, do Felca, que durou aí cerca de 1 hora, ele trouxe várias imagens, inclusive conversou com a psicóloga também, a gente tem que se questionar também e avaliar de que forma, ainda que não seja uma exposição que os pais não achem negativa, ou que achem, não, eu só estou mostrando meu filho, isso não tem nada a ver, não tem problema nenhum. A partir daí e de tudo que ele mostrou, é importante os pais também reavaliarem essa exposição dos próprios filhos? Sim, porque hoje a gente vê que na internet tudo se pode se recriar, né? Então, agora com a inteligência artificial mesmo, a criança, ela é pego, né, um rosto é colocado num outro corpo. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter cuidado para poder falar aonde essa criança estuda, o que essa criança gosta de fazer. Porque do outro lado, né, como o próprio Felca falou no vídeo dele, a gente tem várias pessoas que têm alguns transtornos também. Sim. Que não olha aquela criança com um olhar do infantil, daquela coisa gostosa, bonitinha, porque é muito lindo, inocente, né? A gente vê a criança se desenvolver, ela fazer alguns tipos de gracinha.
É legal, é gostoso a gente ver o nosso filho fazer isso, mas nem todo mundo que recebe na internet vai receber com essa inocência, com esse carinho que muitas vezes a gente vê lá dentro de casa. Certo. Então, assim, o ideal quando se trata de criança é a exposição mínima possível. A mínima possível, porque igual ele fez, né, lá no vídeo, ele criou um perfil ali, em 5 minutinhos que ele estava fazendo ali, o quanto de conteúdo que passou. Eles chamam de algoritmo, né? Você começa a curtir e aí aquilo invade, né, a sua rede. Ele invade e aí o que acontece? É o meio aonde a gente tem os abusadores que vão, né, proliferar aquela imagem e vender também aquilo que ele tem lá no banco de dados deles em casa. Então, o ideal é a gente não entrar muito nessa dinâmica que a gente está vendo nas redes sociais hoje em dia, né? Hoje a gente não vê as pessoas descansarem, né? A gente precisa ser muito produtivo, a gente precisa estar fazendo, a gente precisa estar acontecendo. E aí o que acontece? Se eu faço isso como adulto, qual o exemplo que meu filho está vendo dentro de casa? Então ele vai começar a repetir esse comportamento. E aí, é claro, cada coisa que a pessoa faz mais bonitinho, estimulado por um adulto, né? Porque a criança ela não tem conhecimento, né, do que é esse mundo da internet, do que ela, aonde ela pode alcançar. Então, quem está fazendo isso é os adultos. Então, a gente precisa muito dessa conscientização também desses pais, desses cuidadores, para que eles não mostrem, não façam essa exposição tão grande dessas crianças. E é claro, né, a gente sabe que não é só os pais. As plataformas mesmo, elas também precisam ser responsabilizadas, ser reorganizadas, que é o que agora está em trâmite lá no Congresso, né? Exatamente, não dá para deixar essa responsabilidade como se isentar as plataformas e as redes dessa responsabilidade, né? Não, até porque são elas quem mais fazem esse encaminhamento. Sim. Né? Então, assim, é um efeito cascata. Né? Então, começa-se com um comportamento muito inofensivo de uma filmagem de uma criança que está ali escutando, vamos pegar um pancadão, que dá uma balançada, faz com que a gente tenha esse movimento, que é neurológico também. A música faz com que a gente tenha certos movimentos. Se a gente escuta uma música calma, a gente balança devagar. Sim. Se é uma mais pesada, a gente vai ter aquele movimento. Então, a criança ela é alimentada por isso. Então, se tem uma gravação, se coloca num grupo para poder mostrar para a família, se coloca numa rede social e aí entra as plataformas, né, que ela verifica. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que chama atenção. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que vai entregar. E aí eles, de contrapartida, dá uma monetização e aí essa ambição vai crescendo e vai alastrando e trazendo prejuízos que são irreparáveis. Maravilha. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a adultização e a exploração infantil nas redes sociais. A nossa entrevistada é a psicóloga e neuropsicóloga infantil, Alessandra Araújo. Alessandra, é tão interessante a gente observar todo esse fenômeno que aconteceu depois desse vídeo feito pelo Felca, né, que ele divulgou nas redes sociais, um vídeo de 1 hora, onde ele apresenta ali várias provas e, como a gente estava falando, como funciona esse algoritmo e como as pessoas ganham dinheiro com isso, que me faz parecer que as pessoas, a sociedade e até mesmo os responsáveis pelas leis fingiam que isso não existia, né? Por que não ter esse debate antes, né? Quando a gente está sendo beneficiado, a gente começa a fazer um pouquinho, né, dessa vista grossa. Já é algo que deveria estar se falando, estar se trabalhando muito, né, essa conscientização, porque uma pessoa que queima uma etapa da vida, uma criança que ela é abusada, ela leva isso para o resto da vida. Então, assim, não há terapia que possa fazer como uma borracha, pegar ali e apagar o que ela passou, né? E é para a vida, é uma dor, né? Traz muitos transtornos psíquicos para eles.
E a gente tinha que ter conversado sobre isso antes, sim. E que bom que o Felca fez isso. Exatamente. Que bom que ele fez isso, que bom que ele fomentou esse debate tão importante. E aí é interessante também a gente observar o seguinte, geralmente, sobretudo crianças, né, que são abusadas, primeiro, elas não se dão conta que estão sendo abusadas, né? E chega algum momento em que elas vão se responsabilizar também. Como eu vi algumas falas, seja de pais, enfim. Não, a gente não está fazendo nada de mal. A gente não está fazendo nada de errado, né? Sendo que essas crianças, sobretudo com relação a um outro youtuber que ele mostrou, que hoje, inclusive, está preso, que há sim uma maldade, que há sim um pensamento em ganhar dinheiro explorando as crianças. Sim. Toda pessoa que ela sofre, que ela passa, né, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, principalmente na infância, elas não sabem do que está acontecendo. Porque muitas vezes a fala do abusador olha, isso é um segredo nosso, é uma brincadeira, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Então, é como se aquele toque, aquele abuso fosse um comportamento positivo. Era como se fosse um cuidado com essa criança. Uhum. E aí a criança, ela vai, mas ela já sente algo ruim, né? O corpo já responde isso. E aí, num segundo momento, ela começa a se culpar. Uhum. Ah, foi porque eu estava vestida desse jeito. Ah, foi porque eu sentei no colo. Ah, foi porque eu fui uma menina teimosa, por isso que ele fez isso comigo. Então, até ela entrar nesse processo de que não, eu não tenho culpa, que eu não tenho responsabilidade sobre esse ato indevido que fizeram comigo, existe muito sofrimento e há uma distância. E, infelizmente, a gente sabe que a grande maioria desses abusos, eles são praticados dentro de casa. Sim. Né? Por volta de 87% dos abusos são dentro de casa. E pela pessoa que deveria cuidar, né? São, em vez de ser quem está ali dando a segurança, é quem traz essa insegurança. E os outros porcentos são dentro de consultórios, são nas escolas, são dentro de ônibus. Então, a gente precisa conscientizar e ensinar, né, para a criança o que pode ser feito, quem pode tocar no corpo dela, né, o que não pode ser feito. E isso a gente está tendo essa abertura agora. Sim. Com o que o Felca trouxe para a gente. Quando a criança ela passa por isso lá na infância e ela não é tratada, não é cuidada, uma coisa que a gente verifica e vê que acontece eu tenho uma dúvida até sobre a minha própria identidade, sobre a minha sexualidade, para você ver o quão grande é a consequência desse ato que a criança sofre. Sim. E com relação, saindo um pouco do universo virtual, mas não tem como a gente separar por um todo, né? Como um todo, a vida real e a vida virtual. A gente, é comum também a gente verificar, eu pelo menos vejo, meninas muito jovens, 12, 13 anos, já com aquela unha postiça, com roupas que não seriam roupas para crianças, às vezes até com salto alto, enfim. O que falar para esses pais? Quais os malefícios que estão causando para suas filhas? Porque, assim, e tem pais que incentivam, né? Incentivam isso. Uma atitude que, de fato, não é para aquela idade. Eu acho que os pais, muitas vezes, confundem, né, esse cuidado com o corpo, essa roupa, essa unha, essa maquiagem, com autoestima. E isso não é autoestima. Hoje a gente está vendo que as crianças elas estão começando a usar muito novas maquiagens. Sim. Um blushzinho, um batom, uma sombra. E o que está acarretando? Hoje a gente está tendo crianças que estão entrando dentro de uma puberdade muito antes do tempo. Sim. E o corpo não está amadurecido para isso. Né? Existem formas da gente trabalhar e educar a criança para que ela tenha uma autoestima, para que ela se cuide, mas com aquilo que é da fase dela.
A gente não precisa trazer ela para um universo e para um mundo onde ela não pertence e fazer com que ela perceba que ela está sendo notada, que ela está sendo percebida. E quando a gente entra na fase da adolescência, que o nosso corpo está ali todo em transformação, os hormônios também estão ali dançando, né? Então, é a fase onde os meninos e as meninas, eles ficam naquela coisa do primeiro amor, do primeiro beijo, né? Aquela coisa da parte da sexualidade mesmo. Sim. Então, se eu não tenho essa conscientização que eu não preciso de uma unha postiça, de que eu não preciso chamar essa atenção do outro, né, eu vou ter o quê? Esse movimento de me sexualizar. Então, eu preciso estar em destaque, eu preciso... E aí é quando começam as brigas, né? Eu acho que você já viu nas escolas, quando a gente fala, mas eu não era a menina que chamava a atenção, não era associável da escola. Né? Então, hoje a gente vê dentro do universo da escola que isso está num número muito grande e aí está trazendo muito mais conflitos, até mesmo de relacionamento, de amizade. Então, os pais precisam entender, é bonitinho? É, mas tudo na sua fase. Né? Não é porque a gente fala, né, Freud fala muito que a criança, ela se apaixona, né, por um dos genitores. E aí, naquela fase ali da infância, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o salto alto da mãe, Sim. Ela vai querer se maquiar para poder chamar a atenção do outro. Então, assim, aquilo dali é de uma fase, mas aquilo ali passa. E eu não posso trazer uma normalidade para a vida dessa criança, porque vai ter consequências. E é como eu falei há uns minutos atrás, a gente não sabe quem é que está olhando para essa criança. Exato. O desejo que existe, né? A neurose, a psicose que tem na cabecinha daquela pessoa que observa aquele adolescente, aquela criança. Verdade. Então, assim, é dizer não, né? Quero fazer unha, quero fazer... Não está na sua idade, não é a sua época. Espera mais um pouco que essa fase vai chegar. Você não escutou da sua mãe? Sim. Isso, você não é todo mundo. É uma frase que eu sempre falo. O pessoal dos adolescentes que eu atendo, a criança que eu atendo. Alessandra, mas eu queria fazer... Falei, mas você já ouviu aquela frase da mamãe? Ela qual? Que você não é todo mundo? É o que eu mais escuto. Mas a gente precisa frustrar. Né? Existem outras esferas, né? Outras demandas sociais também, até como o feminicídio, que ele vem da onde? Dessa falta, dessa frustração, desse não que essa criança não está recebendo. Então, tudo tem seu momento, tudo tem a sua hora, então vamos respeitar. Beleza. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a adultização e a exploração infantil nas redes sociais. A nossa entrevistada é a psicóloga e neuropsicóloga infantil, Alessandra Araújo. Alessandra, nesses vídeos que foram mostrados, borrados, né, no caso do Felca, que ele fez para mostrar como isso funciona, a maioria da exploração ocorre com meninas, embora os meninos também passam por isso, né? Passam pela problematização da exploração sexual, enfim. Mas o que eu queria falar com relação às meninas todos esses fatores que levam as meninas a se sexualizarem, a usarem roupas que não estão na faixa etária delas, ou até mesmo a questão de querer chamar a atenção, entra numa outra problemática que você até chegou a falar aí, um pouco a questão do feminicídio, que é a necessidade de você ser validada por alguém. E nesse caso a gente está falando de um homem, né? Porque na nossa sociedade é assim, a maioria das pessoas enxergam dessa forma. Você tem valor se algum homem te escolheu. E para que o homem possa me escolher, eu preciso chamar atenção, eu preciso estar em destaque. Então, são vários fatores aí envolvidos, né? Com certeza. E é algo social, né? A gente, lá dentro da nossa casa, nós somos educadas para quê? Para poder servir. Né? O menino, ele é educado para poder trabalhar e a mulher é educada para poder servir. Então, uma mulher, para poder ser escolhida, ela precisa saber cuidar bem da casa, saber cuidar bem dos filhos e se cuidar muito bem.
Então, se você vê uma mulher toda bagunçada, nossa, mas você não vai se arrumar, não? Desse jeito, como é que você vai arrumar um namorado? Ninguém vai querer olhar para você desse jeito, não? É essa questão do que você trouxe, né? A gente precisa estar dentro de um perfil para poder ser desejada e ser escolhida. E aí, é claro, o que a gente vai começar a fazer? A olhar para outra mulher, a perceber como é que ela faz, perceber qual é que chama mais atenção, quem é que chama menos atenção. E aí a gente entra dentro daquele estereótipo, né, que a sociedade prega, que a mulher ela tem que ser magra, ela tem que ser loira, ela tem que ser assim, ela tem que ser assado, para que eu possa ser escolhida. Que é a tão falada prateleira do amor, que a professora Valesca Zanello, né, ensina isso de uma forma muito didática. E aí, quando você vê esses vídeos dessas meninas dançando, se sensualizando, a gente percebe também o que vai estar na cabeça dessa pessoa é qual o valor que eu tenho de verdade, né? Então, eu sou valorizada pela dança, pela roupa, pela sensualidade, e aí os valores verdadeiros, que são os valores reais, né? Que é o verdadeiro empoderamento da mulher, eles vão ficando de lado. E a gente está falando de uma sociedade muito jovem, né? De crianças, como essas crianças vão crescer, porque isso está culturalmente também. O Felca mostrou uma parte, como ele mesmo falou, de um iceberg, mas nessa geração é muito comum a dancinha de TikTok, é muito comum se sensualizar, e aí as mulheres, a gente que luta tanto, né, para que a gente possa ser vista de uma outra forma, com outros valores, senão os físicos, aí você vê essa geração caindo nessa armadilha. Sim. Uma coisa que eu venho percebendo muito hoje em dia é a nossa geração, né, a geração dos nossos pais, nos ensinaram, nos frustraram muito, né? Nos deram muito nãos. E alguns nãos, é claro, impossibilitaram as pessoas de crescer, machucaram, feriram, trouxeram traumas, mas porque é uma coisa de transgeracionalidade, né? Então, são gerações e gerações que vêm nos ensinando. E o que a gente está vivendo nessa geração hoje é o que os meus pais fizeram comigo, eu não quero fazer com os meus filhos. E aí é essa falta dessa orientação, a falta de transmitir esses valores, né, essas crenças reais, é que estão fazendo com que essas crianças, elas vão se alimentar aonde? É na internet. Né? Os pais saem para um almoço de domingo. Né? Então, para eles poderem almoçar, o que eles façam? Não, pega aqui, fica aqui com esse celular enquanto a gente está comendo. Alimenta a criança e aí dá o celular para poder se alimentar, para poder comer e tudo mais. Por quê? E não ter o trabalho, né, de cuidar, né? De não ter a necessidade de fazer aquela partilha. Porque você tem um filho que você me falou de 16 anos, foi fácil quando você tinha que alimentar ele e comer ao mesmo tempo, num curto prazo de tempo. E aí se entrega esse aparelho e ali vai se alimentando. Quanto mais você assiste, quanto mais você se alimenta de telas, mais você quer estar ali. E é claro, ali não tem filtro. Ali ninguém ensina o que é certo e o que é errado. A gente não está querendo banalizar, né, uma diversão, um momento. Eu estava vendo um outro vídeo no YouTube falando sobre o que as pessoas estão fazendo para poder monetizar. O Felca até falou um pouco também lá no vídeo dele, né? Então, assim, as pessoas estão se ridicularizando para poder fazer com que o outro ache graça. Eles estão fazendo com que, meus valores, eles podem ficar ali guardadinhos, escondidinhos. Aqui eu vou mostrar uma outra faceta. E aí isso vai propagando e vai alimentando quem? Aquele que não está tendo nenhuma orientação dentro de casa, que são as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, é necessário se ter um filtro maior, é necessário, né, dar esse direcionamento e dizer sim, sim, não, não. Eu sempre falo para os pais, se você fala que você vai deixar a criança fazer e ela cometeu algum deslize aí, faça, né, corrija isso de uma outra forma, mas
não puna com uma coisa que você já prometeu que ela ia fazer. E se você falar que ele não vai fazer, então pode acontecer o que for, não mude a sua ideia. Porque desde bebê, a gente sabe como convencer um pai. Sabe. É o chorinho. Se ela vê que ela está chorando e vê que tem um adulto que vai ali buscar, então toda vez que ela quiser sair daquele berço frio, ela chora para ter um colo quentinho. Então, a gente precisa ser muito diretivos e certo com aquilo que a gente vai fazer com a criança e com o adolescente. Isso é extremamente importante, porque eles manipulam, né? O bebê não tem essa consciência, claro. Não. Mas quando você pega, por exemplo, um adolescente, né? Ou uma criança de mais idade, ela realmente vai manipulando. E a gente se sente tão culpado por tudo, sobretudo as mulheres, né? Tem uma culpa tão grande dentro da gente que a gente começa a ceder e é aí que entra realmente a grande falha, né? Isso. Eu sempre falo para os pais, a vida da gente hoje é outra, diferente da vida dos nossos pais. Mas, se você tiver todos os dias 10, 15 minutinhos com o seu filho para poder conversar, orientar, né, é muito mais importante do que muitas vezes você estar dentro de casa o dia inteiro sem ter essa interação com essa criança. Eu falo para eles, tem hora que eu passo até deverzinho de casa mesmo, tanto para os meus pacientes adolescentes quanto para os pais também. Olha, vocês vão ter a noite da família. E todo dia eu quero que vocês perguntem um para o outro, como é que foi seu dia? Boa. Nessa pergunta de como é que foi o seu dia, a criança e o adolescente, ele traz para você tudo que ele vivenciou. E aí você consegue saber, aqui ele está indo no caminho certo, aqui ele não está, então eu preciso orientar aqui. Maravilha, eu agradeço demais sua participação, seus esclarecimentos, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E o Band Entrevista fica por aqui, você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigado pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.